Nosso devocional de hoje se encontra em 1 Samuel 13, de 3 a 14, que diz assim: Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Agradar. Acaso busco eu agora a glória? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, verso 10. Existem pessoas que estão sempre tentando agradar a todos. Isso pode colocá-los em situações difíceis, como tentando agradar a gregos e troianos. O que todo mundo sabe que é impossível. Nem mesmo Jesus conseguiu isso. É curioso, pois ele desagradou justamente as pessoas que eram religiosas em seu tempo. Foi contra os escribas e fariseus hipócritas que ele desferiu suas mais duras críticas. Leia, por exemplo, o texto de Mateus 23. Paulo também tinha muitos inimigos e não se preocupou em agradar aos homens, mas somente a Deus. Alguém já disse que para se ter os amigos certos é preciso ter os inimigos certos. Não podemos agradar a todos. Na leitura de hoje temos um exemplo claro disso. Saul, temendo que seu exército desertasse, ofereceu um sacrifício para obter o favor de Deus antes da batalha. Porém, aquilo não competia a ele, mas a Samuel. Com isso, agradou ao povo, mas não a Deus, porque foi desobediente e as consequências foram sérias. Ele perdeu seu reino. Em nossas vidas, podemos ter muitas situações em que somos tentados a agradar aos homens, desagradando a Deus.
talvez beneficiando um amigo, passando cola na escola ou falando pequenas mentiras só para não desagradar alguém, ou até em situações maiores, quando com um falso testemunho posso livrar meu amigo da cadeia. Em todas estas situações, temos de escolher agradar a Deus ou agradar aos homens. Claro que não vamos desagradar aos outros em todas as situações em que somos corretos. Por exemplo, ao darmos o troco certo aos nossos clientes ou pagando salários justos aos nossos funcionários e não os explorando. Nesses casos, estaremos agradando tanto a homens quanto a Deus. Mas quando temos de escolher, é preferível agradar a Deus, que também se agradará de nós e nos ajudará. Agradar as outras pessoas é bom, mas agradar a Deus é vital. Quem escreveu essa mensagem foi Carlise Tide Kaiser. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa ficar em nossos corações uma lição de vida. Melhor agradar a Deus do que aos homens. Dessa forma, nós teremos a bênção e a proteção de Deus sobre nossas vidas. Eu quero pedir a você que, se você gostou, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e que também